Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Pode Escutar, Pode Falar, mais uma quarta-feira, às 19h30, e o nosso encontro é marcado. E hoje, gente, que sensacional! Primeiro, eu tô feliz porque eu vou gravar com uma grande amiga que eu sou fã. Ela não é só psicanalista ali, profissional, ela é nossa também, porque assim a escuta dela e o jeito de falar são inigualáveis. Então a Ariane Araújo está aqui comigo hoje, vindo de São Paulo. Na hora que eu vi a agenda dela aqui em Belém, um horário vai ser meu para estar aqui no nosso podcast, porque é muito sensacional. Um lançamento eu fiquei sabendo hoje que vamos fazer aqui, que são livros de histórias de sentir. Vocês já vão entender mais sobre isso. Mas seja muito bem-vinda, minha amiga. Que prazer ter você aqui. Prazer é meu, a honra é imensamente minha. Há muito tempo a gente se promete, não Há é? muito tempo. Ela mora em São Paulo, como eu falei, e de vez em quando ela vem aqui em Belém umas 2 vezes ao ano. Menos, bem Menos, às vezes só menos. uma vez, Uma né? vez são rasantes, É. aquela combinação feriado, final de semana. É verdade. E aí, essa vez, ó, consegui um horário com ela. Ainda mais que ela veio com meu amigo Vinícius. Ela casou recentemente. Eu nunca vi um vestido tão diferente, tão à tua cara, tão maravilhoso do que aquele, viu? Tá de parabéns. Meu amigo Vini, um beijo pra você também, da E a nossa Fresita. Da Fresita. besitos de fresita. Besitos de Fresita. Piada interna, gente. Olha, a nossa pauta tá ficando grande, viu? Ai, meu Ah! Deus, deixa eu falar pra Vamos você. começar? Bora, deixa eu falar pra você o que nós vamos ter hoje. Calma, fica aí, eu te amo. O que nós vamos ter hoje, gente? As histórias de sentir é um mergulho nos sentimentos, mas claro, desse desenvolvimento infantil. Lembra que é o que a gente ama falar sobre o desenvolvimento infantil, sobre os desafios da maternidade. Na semana passada nós falamos sobre saúde mental materna, né? Então, da gente olhar para essa criança também como um ser em desenvolvimento que ainda não sabe lidar com as próprias emoções. Se nós, adultos, temos tantas dificuldades, às vezes, de entender o que estamos sentindo, de entender que nós já precisamos de ajuda, de entender aquilo, será que eu estou bem ou será que eu estou com burnout, o que eu estou sentindo? Então, se nós, adultos, temos dificuldades e muitas vezes de entender o que nós estamos sentindo para procurar ajuda, imagina uma criança que está em pleno desenvolvimento e não sabe lidar com os próprios sentimentos, com as próprias frustrações. E como nós, mães, pais, cuidadores, podemos ajudar essa criança a enxergar as suas emoções e ajudá-la da melhor forma possível a lidar com elas também. Então, os livros que a Ariane escreveu, que são as histórias de sentir, a pauta principal é essa. É se uma criança está, por exemplo, passando por situações de ansiedade, por situações de tristeza, de explosões de sentimentos ali, né, que culmina num comportamento que você mesma, opa, o que que aconteceu aqui? Então, cada uma dessas histórias vai trazer uma pauta importantíssima de se ler junto com a criança, de brincar com ela sobre aquela situação para que ela entenda de uma forma lúdica, né, de uma forma dessa leitura, ela entenda sobre o que está acontecendo naquele momento. Não é isso, doutora Ariane? Sim. Primeiramente, boa noite a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês e lançando o Histórias. Yes! Yes! Pode escutar fazendo história? Muito Exatamente, bom. reservei esse momento para lançar na nossa cidade, junto às nossas pessoas, porque de onde a gente vem, conta tudo, né, É Iser? verdade. E quando eu pensei no Histórias de Sentir, vinha a partir de uma inquietação minha. Eu adoro escrever, como você sabe, e no meio das anotações eu percebia que as palavras se repetiam. E as palavras que se repetiam traziam conteúdos Uhum. que contavam a respeito desse período do desenvolvimento sócio, bio, psicossocial.
Uhum. mas das crianças. Perfeito. E, como você disse, eu sou psicanalista. A gente tem a preocupação na psicanálise, e eu penso que é importante a gente abordar isso aqui, do infantil atualizado. Uhum. Essa nomenclatura, ela não quer dizer que você tem a infância atualizada a cada momento. E sim que você permanecendo com a sua capacidade de simbolizar, agregar, acolher, se permitir afetar, se permitir refazer enquanto pessoa, é o seu infantil que se atualiza. Porque, por exemplo, você com seus pequenos, Uhum. a cada novidade que eles te trazem, quando você se abaixa para falar na altura dos olhos, Exato. quando você diminui o seu tom de voz, porque para a criança, o adulto está sempre na assimetria. E é por isso que a gente orienta você, eu, demais profissionais da saúde. Não grite, fale com firmeza, Uhum. porque a criança está sempre levantando a cabeça. E aquele contexto já pode ser assustador o bastante. E isso também consta no livro. Nos livros, melhor dizendo. Uhum. E quando eu comecei a observar as situações emocionais que se repetiam, junto ao infantil atualizado, também cabem aqui outros dois conceitos da psicanálise, que é o de emoção e o de sentimento. O que é emoção? A emoção é aquilo. A gente se viu, a gente celebrou, a gente se abraçou. Eles que estão aqui nos bastidores veem, elas ficaram felizes. Uhum. Mas a história que cada um conta a partir das emoções facilmente identificadas, mesmo que eles não tivessem me conhecido previamente, contam dos sentimentos. E a partir desse jogo de emoções e sentimentos, a gente também avalia o que é do cognitivo, do racional, o quanto que eles se atropelam, se acompanham, se Uhum. boicotam. E aí, como uma boa fã de Pixar, vendo Eu toda. também. Tem alguém que não gosta de Não Pixar? tem, Não não tem tem, né? Não tem. como. Vocês também É. gostam, com certeza. Então, o que que eu percebi? Que a maioria dos livros, a maioria dos materiais, eu só posso falar, evidentemente, dos que eu já li. Claro. O que eu percebi que havia uma entrega de toda a intensidade e de toda a complexidade que sim uma criança pode apresentar, é um livro chamado Emocionário, que certamente você conhece. Uhum. Mas o que era que eu percebia nos livros? Eles apresentavam o sintoma, apresentavam apenas a situação e uma Verdade. O solução, que que era aquilo, né? O que mas que é? mostravam o aquilo. Uhum. Mas o que que gerou isso? Sim. Por que que a gente não pode falar com essas pessoas? Por que que a gente não pode fazer as perguntas? Uhum. Até porque tem a fase dos porquês que não é à Sim. toa. Sim. O adulto, Izzy, e isso também é um outro pressuposto na psicanálise que eu acho muito lindo. A gente mescla esse crescimento de cada um de nós em 4 etapas. Uhum. A primeiro você cuida. Você nomeia, você vela, você banha, você veste, você adormece, você é tudo no mundo do outro. Uhum. Passada essa fase que você cuida, você educa. Porque aí, aquilo do autocuidado, você já orienta na porta do banheiro dizendo: tô vendo essa orelha que não tá bem lavada. E esse dente que tá cinza? E essa unha que tá preta? Volte. E Uhum. aí, eventualmente, você vai fisicamente, ajuda, mas você começa a criar uma mínima autonomia para a criança. Sim. Passado fase de cuidar e educar, você começa a orientar, porque você sabe, isso evidentemente já adolescendo, que aquele ser em formação precisa dessa distância física e você precisa apostar não é nele, é na educação e nos valores que você forneceu para ele. Perfeito. Para que quando chegue na pretensa idade adulta, você só supervisione e vamos torcer para ser apenas mãe. Uhum. Para que você não seja tudo, para que você não fique correndo atrás de educar
uma pessoa já crescida, Perfeito. numa fase em que você já precisa também receber tudo isso de volta, mas não materialmente falando, e sim aquele ciclo da vida se renovando e você vendo que tudo que você se propôs enquanto projeto de vida estava sendo cumprido. Então, Histórias de Sentir, ele traz exatamente essa perspectiva. Ele fala de dois irmãos, a Patrícia e o Luizinho, que, pelas coincidências que não existem, eu pensei intencionalmente nos meus dois alunos preferidos de aquele período em que a criança tem os seus amigos imaginários. Eu adorava dar aula. Sim. Então tinha a Patrícia e tinha o Luizinho. E no livro eu faço com que a Patrícia seja adolescente e o Luizinho seja mais jovem. E eles são muito unidos, são muito amigos, muito cúmplices. E toda a trama se passa entre eles dois e supervisionada pelos cuidadores, pelos familiares diretos. Então, a partir dessa interação deles, a gente fala a respeito de ansiedade, de medo, de alegria, de tristeza, de composição corporal, de se olhar no espelho, de falar a respeito das coisas que os adultos não querem falar. Mas isso também já é algo muito mais direcionado do universo do adulto do que da criança, porque a criança está sempre disposta a falar. É verdade. E o adulto, às vezes, não. E nem sabe, às vezes, como iniciar ou como abordar, como falar. Então, sempre que a gente tem ferramentas para que a gente possa abertamente conversar sobre aquilo, deixa mais leve, deixa, sabe, uma coisa assim mais. Não é no automático, mas você consegue desabrochar um pouquinho mais. E a gente fala que essa educação, a forma como a gente olha a infância, ela tem muito da nossa criança, né? Então, como a gente tá ali olhando para o nosso filho, vem traumas da infância, ou vem momentos da infância que te marcaram e você quer trazer aquilo dali de volta, ou você quer não, você já quer melhorar aquilo dali que você não teve, que você teve. Então, tem muito da tua infância, porque é na tua infância que a tua personalidade, que o teu caráter, que a tua educação, ela progride, ela realmente ela vai se estender para toda a tua vida. Quando a gente fala que o ser humano a fase mais importante dele é na infância, é para ela que todo mundo tem que se voltar, né? Professores, pais, educadores, enfim, cuidadores, né? É para a infância porque é o período mais importante de formação do ser humano. Sim. Então, é incrível a gente ter mais essa ferramenta para a gente conseguir lidar, né, com todas essas mudanças e nuances da infância, da mudança da criança, na primeira infância para a segunda infância. Então, são explosões de sentimentos que nem a criança sabe lidar e muitas vezes os pais também não. Então, da gente ter ferramentas para que a gente possa entender a si mesmo e entender o que meu filho está passando é de um auxílio incrível, incrível. Então, sensacional a sua ideia. Eu já quero começar te dando parabéns e Obrigada. agradecendo também não só a tua participação, mas esse lançamento incrível aqui no Pode Escutar. Que seja realmente uma forma da gente compartilhar essa tua brilhante ideia de escrever sobre os sentimentos nessa fase tão primordial e importante que é a infância, mas que a gente seja esse canal de divulgação, né, desse trabalho incrível que você está trazendo e lançando aqui junto com a gente. Então, não só nas nossas redes sociais, em todas as plataformas que o podcast está, mas através do seu compartilhamento também. Então, já começa a compartilhar com todas as mamães que você conhece, papais, titios, vovós, educadores, professores, cuidadores. Então, todo mundo precisa já conhecer um pouquinho sobre as histórias de sentir e como a gente vai conseguir trabalhar em casa com os nossos filhos também. Então já se inscreve no canal, já começa a compartilhar desde agora e eu já agradeço a tua audiência também. Mas eu quero te apresentar melhor, minha amiga. Por favor. Vamos Fique à lá, vontade. vamos lá. Doutora Ariane Araújo, ela é psicanalista, psicóloga e educadora, com formação continuada em Sorbonne, Université de Paris, em 2022, e é apaixonada por histórias da vida. Mas eu tenho mais para te apresentar dela.
Para quem a conhece, a Ariane é mais que uma psicanalista. Ela é uma alma que vive e sente a vida em sua profundidade. Amigos a descrevem como alguém que traz poesia até para os momentos mais simples, com um jeito único de olhar o mundo e tocar as pessoas com seu afeto genuíno. É apaixonada por arte, dança lindamente, história e por uma vida que pulsa cheia de significado e verdade. Ariane não apenas sabe, fala sobre escuta, sobre a vida, ela pratica em cada gesto, fazendo com que quem estiver ao seu redor sinta-se verdadeiramente acolhido. Ela olha nos olhos quando ela conversa contigo. Seus amigos a veem como uma luz suave que ilumina com sensibilidade, profundidade e muito amor. Que coisa Muitíssimo obrigada, linda! minha amiga. A gente ama estar perto de você. Você realmente é essa luz encantadora. Mesmo que ninguém saiba o que você está sentindo, você traz a paz quando você entra, quando você chega. Quando você já chega trazendo essa alegria, essa paz, eu sempre me sinto muito bem ao seu lado. Então, é um prazer estar aqui junto contigo, é um prazer falar desse teu projeto tão incrível, que realmente, assim, depois que eu li, eu tô fanzaça e realmente te parabenizo muito por essa incrível ideia que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas a lidarem com as emoções das crianças, inclusive a mim também, Com toda muito. certeza, até porque eu passei literalmente o tempo de uma longa gestação, porque quando a gente produz um material, você já escreveu dissertação de mestrado, teses, enfim, tá claro pra gente, mas a gente não é quem tá ali do outro lado. A gente não tem como alcançar com exatidão como é que tá o outro. E não conseguindo alcançar, você precisa pensar pela perspectiva do e quem não tem repertório emocional? E quem não foi cuidado? Uhum. E isso naturalmente vai fazendo com que o projeto ganhe um outro ritmo. Até porque, como não vai ter uma tiragem em livros, assim, impressos, editora e associados, vai ser um PDF que a pessoa vai adquirir na plataforma Hotmart. Perfeito. Vai E ter o aí, link do Instagram dela, gente. exatamente, vai ter lá. Cada um vai imprimir conforme a sua comodidade e também uma das ideias de fazer numa plataforma digital é de viabilizar num custo possível para Uhum. horizontalizar conhecimento, porque de que adianta a gente guardar tudo para si? Sim, com Não tem certeza. sentido nenhum. Agora, quando você comenta a respeito do eu também preciso dessa ideia, dessas palavras, desse repertório, com toda certeza, não somente você, mas como todos nós. Porque a sabedoria da criança, Uhum. ela tem um fascínio que é muito, muito único. A É criança, ela genuíno, né? conta o mundo de uma forma tão mais simples Uhum. que a gente, quando vai crescendo, vai ganhando várias e várias novas camadas. E aí a gente começa a problematizar aonde no início era tudo sentido e era tudo sentimento. É por isso que quando sua pequenina hoje vai para a escola, ou então você brincando com ela, você diz assim, vamos desenhar a sua mão? E aí você pega, vai aqui e você faz o contorno. Uhum. Nesse contorno tem um limite. Aí você diz, minha filha, até aqui, esse é o limite. Mas mamãe, é só uma mão. Não, meu amor, é a sua mãozinha. Ela é preciosa. Veja essas duas mãos. Elas parecem iguais, mas não são. Coloque essa com essa. E aí você vai nomeando a mão direita, a mão esquerda. E tudo isso eles vão processando. E no momento em que a criança está processando, se a criança do adulto, quando o adulto era criança lá atrás, Uhum. não foi adequadamente cuidado e estimulado, ou infelizmente por várias razões não pôde ser criança, quando chega na hora de transmitir aqui o conhecimento, ou ele tenta suprir a criança dele, Uhum.
naquela fala que é delicada de manejar em atendimento do eu vou dar para o meu filho tudo o que eu não tive. E tudo Como a que gente fala toda isso? criança precisa é tão básico e é tão pouco perante o que os pais dizem que querem dar para ela. A criança precisa de colo, precisa de acolhimento, precisa do máximo de entendimento para que, quem sabe, o entendimento vire compreensão. Além das funções básicas, você organizar a rotina, o letramento formal da escola, as redes de apoio, Uhum. mas tudo isso que as pessoas inventam, além de inibir o cognitivo e o potencial criativo que existe em toda criança, repito, só reforça a inabilidade do adulto. Uhum. Porque o que chega para a gente no consultório? É pai e mãe corrigindo garrancho de criança porque tá feio. Ou então fazendo, não, o desenho. Qual Mariane que me desenha um dinossauro azul com Ai, gente, eu acho o amarelo? máximo. E aí você vê a aflição Ai, real sim. daquela pessoa. Tá, e quando você desenhava dinossauro, como era? Não, eu não tive tempo para isso. Por que você não teve tempo para isso? Uhum. Quem não brincou com você? Quem não leu para você? Quem não pôde fazer por você? Uhum. E isso é algo que quem faz o percurso terapêutico sabe muito bem que a gente precisa ter essa delicadeza e essa educação, porque a pessoa já chega ferida para a gente. Você não vai ser mais uma pessoa a enxotar, Uhum. porque ela está ali buscando justamente concatenar. Olha, eu estou tentando encaixar aqui as peças na minha vida. Ela jura que isso aqui são vários quadrados. Não, aqui tem um retângulo e aqui tem um quadrado. Ah, mas esse aqui. Não, isso aqui é uma bola, isso aqui não é outra bola. Mas o que que faz com essa peça solta? Deixa ela solta. Talvez seja só para deixar solta. Uhum. Mas eu preciso de resposta. Não, você precisa seguir perguntando. E aí a gente vê as pessoas que não suportam, as pessoas que têm dificuldade com muitas perguntas, com mudança de regra, de rotina. Claro que todo mundo precisa de rotina, de hábito, eu não estou Uhum. dizendo que não é para ter, Sim. mas situações que acontecem porque você simplesmente está viva fazem com que algumas pessoas não consigam ser funcionais. E foi dessas histórias que você viu no seu consultório que você sentiu a necessidade de escrever histórias de sentir? Com toda certeza. Uhum. Um total de zero dúvidas, como dizem os shoppings. Tá. Então você viu ali no teu dia a dia pais que não sabiam lidar com determinadas situações, com sentimentos, com essas explosões de sentimentos, porque às vezes não sabiam lidar com a sua própria, né? E aí não conseguiam ajudar aquela criança. E aí você viu ali uma necessidade de falar mais sobre isso. E aí foi dessa forma lúdica. Exato. Que maravilha. Muito bom. Inclusive, eu vou te perguntar sobre o que eu li lá sobre narrativa emocional não didática. Ela descreveu que o livro é dessa forma e eu quero entender melhor sobre isso. Mas antes disso, doutora Ariane, preciso agradecer a dois primeiros patrocinadores, que é a Audionorte Saúde. A nossa foto está linda. Mas olha só, Audionorte Saúde, lá você encontra não só o diagnóstico audiológico, mas a reabilitação auditiva também. Para crianças, adultos, idosos, a gente vai ter o diagnóstico e a melhor solução auditiva quando há o diagnóstico de perda de audição. Será que é aparelho auditivo convencional ou será que é um implante, né? Precisa ser implantado cirurgicamente. A gente tem todas as soluções auditivas para oferecer. Não só isso, consultas com otorrino, terapia fonoaudiológica em diversas áreas, tem consulta com medicina ortomolecular, tem exames otoneurológicos e a reabilitação também, já foi pauta aqui no nosso Pode Escutar, que foi de tontura, diagnóstico e terapia de processamento auditivo para as nossas crianças também. Então, Clínica Audionorte Saúde foi a pioneira a acreditar aqui no nosso projeto e que bom que mais de um ano ainda estamos aqui sendo super apoiados pela Audionorte Saúde e eu tenho o maior prazer
incrível participar dessa equipe da Audionorte e ser diretora clínica de lá também. Então, Audionorte, muitíssimo obrigada por estar aqui e por ter iniciado esse projeto aqui junto com a gente. Muitíssimo obrigada. E olha só a próxima também. Poligastroendoscopia avançada. Gente, contando aqui, entre parênteses, o nosso segredinho, porque eu e a Ariane somos amigas de longa data, porque ela é amiga do meu marido de mais longa data ainda, e foi aí que eu conheci a doutora Ariane, que ainda morava em Belém. Já está em São Paulo há quanto tempo? Essa já é a segunda temporada, mas a segunda temporada já está há quase 6 anos. 6 anos, né? É verdade. Você Exato. foi, voltou, ficou um tempo, depois voltou de novo. Exato. E aí nessa segunda já tem 6 anos. Como passa rápido, gente. A gente voltou, já tem mais de 10. É verdade, a gente voltou em 2014, olha, 11 anos já. Que loucura. Mas eu ainda cheguei lá, acho que antes de você. Verdade. Verdade. Quando você foi a primeira vez, a gente estava aqui ainda. Depois que nós fomos, Exato. gente, passa muito rápido o tempo, é uma loucura mesmo. Mas que bom que de vez em quando você volta para cá. E a Poligastro, você já conhece, um dos diretores clínicos é o seu marido, é o meu marido, é o seu amigo. Vini, calma, Vini, você é o marido dela. Amor da minha vida, José Carlos Pardal, é um dos diretores, meu marido, seu amigo. Não vamos confundir as bolas aqui. Então, Poligastro, parabéns por ser tá tão diferenciada essa clínica. Quando você tiver mais tempo, você precisa ir lá para conhecer o espaço físico gigantesco que já está na Almirante Barroso, entre Villeta e o Humaitá. Já está pegando aqui a Villeta quase toda, até a 1º de dezembro, que agora não é mais 1º de dezembro. Qual é o nome da 1º de dezembro? Agora? João Paulo. João Paulo, a pessoa, né? Então, João Paulo já tá até lá. Então, assim, tá incrível. O carro-chefe antes, né? O que foi realmente o boom da Poligastro, que foi conhecida, é a endoscopia, a colonoscopia. Mas hoje a gente sabe que tem tantas especialidades, exames laboratoriais, tem ultrassom, tem diagnóstico por imagem através da tomografia, tem anestesista de plantão para deixar os procedimentos mais seguros. Lá tem uma equipe gigantesca, não só da gastropediatria, tem psicologia lá também, tem cardiologia, né? Tem ginecologia em uma das unidades deles, porque já tem ó, no Almirante Barroso e tem na Augusto Montenegro também, lá no Parque Shopping. Né? Então já tem essas 2 unidades para te oferecer várias especialidades e consultas rápidas em vários planos de saúde. O atendimento é espetacular e rápido, não só por WhatsApp, por rede social, pelo telefone, né? Então tem um telemarketing super rápido e ativo para te responder. E o atendimento presencial é incrível. E diferenciado não só o espaço físico para te oferecer conforto, qualidade, mas a equipe que faz hoje o quadro clínico da Poligastro é gigante e incrível também. Então, parabéns, Poligastro, parabéns por ser essa clínica de referência na nossa cidade e que vocês continuem crescendo cada vez mais. E é um prazer falar de vocês, é um prazer ter vocês como um dos nossos principais patrocinadores aqui também. E obrigada por acreditar no nosso projeto. Então vamos lá, doutora Ariane. Eu fiquei na dúvida, né, sobre o que significaria essa narrativa emocional e não didática. Bem, não é um livro didático no sentido de ser algo curricular. Por quê? Sendo algo didático, tem uma finalidade pedagógica, geralmente pedagógica / institucional. Se você tem essa finalidade muito mais próxima do que eu faço, que tem inclusive as notas psicanalíticas de orientação para pais, cuidadores, ATs, professores, você legitima o que surge. Quando você faz algo didático, você tem uma hipótese. Você vai buscar validar essa hipótese. O que acontece nos livros é a emoção, o sentimento, como eles se manifestam. Desde quando? Desde quando você se lembra? Quem percebe que acontece isso com você? Você se sente sempre
inseguro, por exemplo, a pessoa que sente ansiedade. Ansiedade, em linhas gerais, é o excesso de futuro. Claro que não é raso desse jeito, mas excesso de futuro. A pessoa está Certo. aqui, mas está numa preocupação Pensando. iminente com o que está prestes a acontecer. Vivendo, sofrendo. Então, geralmente essa pessoa esquece as palavras. Tem sudorese, axilar, palmar. É uma pessoa que não consegue processar fala e motor. É também uma pessoa que, quando vai se expressar, acaba sendo muito explosiva e impetuosa, porque não aprendeu a modular. E aí, Sim. tendo essa hiperreação emocional, se você parte de um princípio didático, você vai tentar enquadrar de acordo com o diagnóstico diferencial. Porque tem pessoas que, por exemplo, eu acompanhei uma situação, acompanhei, entre aspas, porque era a criança de uma pessoa que eu atendo sendo acompanhada por uma outra pessoa da minha confiança. E que eles identificaram que toda vez que a criança ia realizar uma determinada tarefa, ela não conseguia arrumar a mochila. Por quê, né? E aquilo virou uma questão, porque foi algo que, pelo fato de ser uma criança muito carismática, quem tem criança sabe, o que um faz cativa o outro. Mas parece uma bobagem, não consegue? Não consegue. A criança estava travada, mas isso era o que conseguiu identificar. Em que livro você identifica uma mochila que não consegue ser arrumada como um sintoma validado? E ainda tem uma outra coisa. Hoje a gente vive uma geração onde as pessoas querem medicalizar tudo. É verdade. E nessa medicalização não tem espaço para o que é de cada um. Então, essa descrição do livro é intencional da minha parte para que seja uma espécie de um abraço simbólico. Olha, eu te escuto. Você também pode se escutar. Você também pode ser cuidada, mas, sobretudo, a gente precisa criar recursos para quem cuida dessa criança, daí as notas psicanalíticas, não para fazer com que essas pessoas se tornem colegas de profissão. Não precisa ter formação prévia, não precisa ter nenhum direcionamento profissional, mas sim de entender aquilo de uma forma aplicada ao cuidado, ao cotidiano daquela criança que aquele momento está apresentando angústia. Por isso que existe uma escuta psicanalítica, né, que aparece nessas histórias. Então, mesmo que você Sim. não seja profissional da área, eu sou mãe, minha área é diferente, mas eu vou conseguir ter essa escuta psicanalítica? Vai, porque em notas de rodapé, eu te mostro, por exemplo, a diferença entre angústia, tristeza, sofrimento. Eu coloco em marcadores que são palpáveis para uma pessoa leiga. Até para a gente entender melhor, claro, porque às vezes eu falo, eu tô angustiada, eu tô triste, mas são coisas diferentes, são sentimentos diferentes. Agora, no que eles se diferem? Né, para que eu também possa entender para ajudar o meu filho, né? Então você Exato. coloca essas notas lá para que fique mais palpável esse entendimento. Exatamente. Que perfeição, hein, doutora Ariane? Amei. E por que é importante mostrar essas emoções misturadas e contraditórias na infância? Ou é ambivalente? Não é verdade? Qual é a criança que não está aqui feliz da vida, se Isso frustrada aqui. na brincadeira? Vou Acabou pegar a o bola, mundo. pum! É. Faz uma tromba, cruza o braço, acabou a brincadeira. Mamãe, ele é Mudou chato. da água pro vinho em Mamãe, eu 2 odeio ele, segundos. nunca mais vou brincar contigo. Ai, meu Deus, tô vendo a Maju agora. 5 minutos depois tá ótima. Vocês têm que... Maravilhosa, falando eu te amo pro irmão. Linda. Mas Ai, meu rapidinho, vai Deus. ele fazer algo que não a agrada. É. Nunca mais eu brinco contigo.
Claro que a gente sabe que ela não odeia o irmão, Uhum. mas é a forma que ela tem no repertório que ela conhece. Pra falar que não gostou daquilo. Exato. Mas um adulto, aí repete a mesma situação. O adulto que não sabe nomear os próprios sentimentos Uhum. É vai verdade. chegar e vai fazer algo que também é um erro crasso. Criança se entende com criança. Uhum. O adulto só chega para apartar quando ele percebe que acontece desrespeito Sim, ou agressão física. sim. E aí Você tem que intermediar. você tem que intermediar. Mas se você ficar sempre ali se colocando, automaticamente a criança que está se sentindo desvalorizada por algum aspecto, ela vai se aliar a esse adulto e ela vai começar a se comportar de forma a corresponder ao que esse adulto espera do comportamento dela. Uhum. Porque eles não são ingênuos, Sim. nem um pouco. E A eles gente é que é. estão ali aprendendo o tempo inteiro. Com as Exato. suas ações, não é nem Eles tanto com o que você modelam. fala. Exato, é um espelho. Uhum. E que se for para ser um espelho, seja um espelho que espelha positivamente. Perfeito. Porque não adianta você dizer que a sua criança não pede licença, Uhum. não come de garfo e faca, de acordo com a possibilidade, não é uma pessoa respeitosa. Quando você chega na casa dos outros, você cumprimenta? Você se despede na saída? Você trata com consideração as pessoas mais velhas da casa? Uhum. Você tem tolerância? Tolerância é o que a gente chama de paciência consigo, é a tolerância com o outro. Uhum. Tolerância com essas pessoas. Você é uma pessoa cordial, você é uma pessoa solícita mesmo. Não cobre isso do seu filho. Tira no pé. Exatamente. Se você não faz, ele não vai fazer. Perfeito. Você é o maior exemplo para o seu filho. Isso a gente já trouxe essa pauta para cá também, e é incrível a gente relembrar e reafirmar que não adianta só palavras. O seu exemplo é muito maior. E, doutora Ariane, olha a tosse. Não vai colocar. Olha que lindo, ele já tá falando que vai colocar em preto e branco. Gente, é horrível esse editor, vou te contar, viu? Doutora Ariane, como você trata da tristeza profunda e da depressão infantil, que já foi tema aqui, inclusive, nós já trouxemos um psiquiatra para conversar sobre ansiedade e depressão, que são sintomas que, infelizmente, está cada vez mais comum nas crianças, né? E como que você trata esses dois sentimentos, né, da tristeza e da depressão no livro? Olha o nome do livro, gente. Tem dias que eu só quero sumir. Como é abordado esses sentimentos nesse livro? Tem dias que eu só quero sumir. Bom, É forte esse nome. quando a gente diz assim, eu quero sumir, não é que a criança queira sumir. Uhum. Ela quer que suma aquilo que está doendo dentro dela. Sim. É aquela atribulação. E também no livro, já fazendo spoiler, que Faça todos, por favor. vamos ensinar as pessoas. O que é tristeza? É aquilo que você consegue identificar a origem. Pode não ter essa causalidade, pá, pum. Mas quando você tem o tempo para dizer, eu sei que você não quer assumir, Uhum. mas sumir é a forma mais fácil de fugir do que você está sentindo. É verdade. E não vai resolver porque a tristeza vai te acompanhar em qualquer lugar que você esteja. Uhum. E o livro ensina, olha, quando você consegue identificar que você está triste Uhum. por um determinado motivo, mesmo que ele pareça pequeno, mesmo que ele pareça bobo, se ele te faz sentir tristeza, ele é relevante e tem que ser legitimado. Muito bom. Mas quando começa a misturar, vamos parar e pensar que a criança está triste e acontece um falecimento de uma figura muito significativa naquele universo. Uhum. A tristeza intensifica.
Se a tristeza intensifica e aparecem novos sinais de comportamentos que não são comuns àquela criança, você fica de olho. Meu filho está deprimido? Não, ele está triste. Não é porque é criança, não é porque vive uma vida mais lúdica que não tem a possibilidade de viver sentimentos com Sentimento de magnitude e com tristeza, intensidade. claro, com certeza. E aí você começa a observar se tem prejuízo da vida social, Uhum. prejuízo nas atividades de escola, prejuízo, não quer mais brincar. O que é alimento da predileção? Não é uma questão de um padrão alimentar. As coisas perdem o gosto porque a vida não tem sabor. Uhum. Aí você conversa com seu pediatra de confiança e começa também a abordar a criança de uma forma a entender ou pelo menos legitimar e apresentar saídas para que veja que a mamãe, o papai, padrasto, madrasta podem não ter o nome, mas eu conheço alguém que vai lhe ajudar a encontrar esse nome. E a gente só vai sossegar quando você estiver se sentindo bem. Perfeito. E a criança entender que, por menor que seja o motivo que você julgue, mas que ele ser legitimado, como você falou, faz total sentido e é de um acolhimento grandioso para aquela criança. Então, de quebrou um brinquedo preferido dela e aquilo a deixou triste, e você legitimar, e você acolher, você abraçar, você conversar sobre aquele sentimento, é importantíssimo. Porque Sim. quando acontecer algum outro fato mais relevante, que traga uma tristeza, que muitas vezes como um luto, vivenciar um luto, que é algo tão difícil para a gente também lidar, mas que a gente saiba conduzir da melhor forma possível aquela tristeza que a criança esteja sentindo naquele momento, né? Então, que bom ter mais um livro. Como é essa historinha, mais ou menos? Conta pra gente da historinha. Como é o nome dos personagens? Você falou? É a Patrícia e o Luizinho. a Patrícia e o Luizinho. Tem dias que eu só quero subir. Eu li algumas historinhas, porque tinha os resumos mais ou menos, né, deles. Eu achei muito sensacional. Dessa daqui, você lembra? Como é mais ou menos a história? O que que conta a história da Patrícia e do Luizinho nesse Tem Dias que Eu Só Quero Subir? Conta do dia em que a Patrícia leva um fora. Ela Do já é crush. adolescente, do crush preferido dela. Exatamente. E aí o Ela fica Luizinho arrasada. aborda Uhum. ela, oferecendo o brinquedo predileto dele. Ah, porque aquilo resolve muita coisa pra ele. Que Na hora em que fofo. sente saudade do pai, da mãe. E chega no momento em que ele oferece o brinquedo a ela, Uhum. ela entende que aquela é a forma dele comunicar todo o amor, todo o cuidado, toda a preocupação e começa a conversar com ele a respeito de tudo isso. Entendi. Muito legal. Olha só, Que ele né? aprendeu desde cedo que não apenas chorar ou querer sumir, Uhum. mas aprender a demonstrar o quanto que as pessoas são importantes e que aquilo que aconteceu faz parte da vida, mas não é o fim. Uhum. É só o começo para uma nova etapa. Maravilhoso. E esse outro aqui, doutora Eliane, o que que inspirou o livro Minha Cabeça Não Para? Sobre ansiedade e pensamentos acelerados. Ah, esse O que é que o inspirou isso? Semana de Prova. Boa. Primeira semana de provas da vida do Luizinho. Tá. Aquele Deus nos acuda, né? Uhum. Para os pais também. Principalmente. Não é que a gente vai estudar junto, tá chegando uma fase difícil do João. De eu acompanhar tudo isso também, gente. Fazer as tarefas junto com ele. Ele está começando algumas avaliações. A escola dele tem
um formato diferente. Então, essas provas, olha, dia de prova, calendário de prova, ainda não tem. Ele está no segundo ano do fundamental, ainda não tem, mas ele é avaliado de uma outra forma. Aí chega um boletim, né? Mas ele é uma avaliação contínua. Não é uma avaliação, tipo, com data. Olha, hoje vai ter Aham. prova de matemática, hoje vai ter prova. Não é assim que a escola dele funciona. Mas aí no ano que vem já vai ser dessa forma. No ano que vem ele já vai ter calendário de prova. E aí ele vai começar, né? A gente vai ter que começar a lidar com essa ansiedade, com esse pensamento acelerado, com essa cabeça aí, de repente, né, tentando ajustar no seu dia a dia o estudar para alguma coisa que vai vir, para tentar tirar boas notas, porque eu tô lembrando de mim, né? Ali naquela semana de prova era uma correria grande, né? Para a gente entregar um trabalho, para a gente fazer a prova, uma loucura. Imagina a gente lidar agora com o filho, né? Como é que a gente passa essa calma? Como é que a gente passa essa Nós somos paz da geração que, necessária? assim, você é boa, em biologia, Uhum, mas você é horrível em matemática. uhum. Tudo bem que a criança possa não ter aptidão, mas ela não é Horrível, horrível. né? Mas a gente ouvia isso em E a sala gente de começava a aula. se auto-intitular assim também, Por que né? não, né? É. Se eu já ouvia isso, é verdade, eu sou muito boa nisso, mas sou péssima nessa outra aqui. E essas posições polarizadas, Uhum, elas se apresentam na vida adulta, sobretudo em contextos onde as pessoas não sabem lidar com as diferenças. uhum, Você é menos minha amiga porque você discorda de mim. uhum. Você não pode. Pequeno, né? Mas se você ensina para a criança que tudo bem ela não ser amiguinha de todo mundo em sala de aula, porque acontece, por exemplo, algo muito comum no consultório. Meu filho, minha filha não foi convidada para a festa da fulaninha de tal. Meu Deus, que polêmica, gente. Gente, é uma situação assim. E aí É. você vê que nem sempre é a criança que está achando ruim, mas aquele bendito e questionável grupo de WhatsApp. Uhum, Hum. uhum. Aí começa aquela lista que, em vez de haver a própria criança reconhecendo, mas eu não sou amiga do João, não sou amiga da Maju. Por que que você é convidada? Uhum. Eu não empresto brinquedo no dia do brinquedo. Eu não sou uma criança solidária. Eu não me identifico com ele. Então, tá tudo ok. Mas não, meu filho foi o único que não foi convidado, Ariane. Ariane, olha que coisa cretina. Pois eu vou convidar todo mundo daquela casa. Não vai ser convite só para criança, vai ser convite para o pai, para a mãe. E você vê que quem é que tá rivalizando ali? É muito do que você entende sobre aquilo, né? Exato, porque é Como você aquilo que vai recebe aquilo. tranquilizar É, a forma como a criança recebe. sim. Porque se você já puxa a conversa para isso, né? Falar assim, filho, vamos tentar entender por que será que você não foi chamado, né? Por que será que, o que que aconteceu? Você é amigo dela? Vocês brincam juntos, né? Eu já pensando aqui no João, que é maior, né? Vocês brincam juntos? Você, quando pensa em brincar com alguém aqui em casa, você alguma vez já chamou essa sua amiguinha para cá? Né? Exato, Então, da gente ir por esse lado, mas aí se eu começar a demonstrar essa frustração também, essa raiva por o meu filho não ter me convidado, ele também vai começar a pegar essa raiva, né? A gente já vai virando uma bola de neve ali, sem pé nem cabeça, né? exato. E nesse momento a gente identifica de fato quem é a criança que precisa ser acolhida. É, a imaturidade tá aonde, né? Parte de quem? É. Vai ser uma loucura ler esses livros, né, gente? O que que vocês acham? Vai ser uma terapia pra gente também. Muito Uhum. bom. Perfeito. Agora, tem um outro assunto sensacional que é sobre imagem corporal. Ah, Eu acho que esse daqui, olha o nome do livro, gente. O espelho me olha diferente. O espelho me olha diferente. O que que te motivou a trazer
em pauta esse assunto sobre imagem corporal? A gente vive uma geração midiática, Uhum, instantânea, uhum, blogueira, de uhum, tutoriais, onde existe uma padronização. O que é de cada um não brilha, não é bonito, não é interessante. Os traços que você carrega da sua família, da sua miscigenação, podem não ser tão harmônicos. Mas por que não seriam belos? uhum, Você pode ter um nariz que não lhe agrada, mas esse nariz conta da sua ascendência lá, moura, libanesa. Você pode não ter o tom de pele que você acha bonito, mas ele tem um brilho que só os índios têm. Você pode achar o seu cabelo desinteressante, mas o seu cabelo é o mesmo desde a sua tetravó, porque ele tem um encaracolado muito típico das mulheres negras. E assim sucessivamente. uhum, Então não tem hoje muito espaço, e o espaço que tem, ele é facilmente cancelável se ele não gabaritar nas expectativas, que não são da criança, são uhum. depositadas na criança enquanto um padrão. Sim. É claro que vamos parar e pensar em situações onde existe ali uma doença associada e que eventualmente a criança pode ficar com um peso, com uma aparência mais inchada, diferente da maioria dos coleguinhas. Aquilo também precisa de um acolhimento e aquilo Uhum, precisa ser explicado enquanto um recorte daquele momento, mas não necessariamente algo que a criança não consiga entender que aquilo faz parte, por exemplo, de um tratamento com corticoides, que aquilo não faz parte de uma quimioterapia, uhum, que ela está fazendo o tratamento com as injeções de crescimento, que se aconteceu alguma situação onde ela disparou na balança, aquilo certamente precisa ser investigado, porque pode ter um fundo tireoidiano e não de relaxamento, não de desleixo. Mas é fácil rotular, é difícil cuidar, né? essa é a verdade. E a forma como você também mostra para o seu filho sobre o que ele acha que não tá legal no espelho, ou que de repente algum amiguinho apontou, né? E ela se sentiu, ou ele se sentiu mal pelo cabelo, pela cor da pele, ou por estar mais acima do peso, né? Então, eu acredito que as escolas já têm feito um trabalho muito sensacional sobre bullying, o que na nossa época, pelo amor de Deus, né? Inexistente. Somos sobreviventes, né? Eu falo que realmente década de 80, 90 foi sobrevivência total. E que bom que aprendemos ao longo do tempo a trabalhar um pouquinho mais em relação a isso e a empoderar mais os nossos filhos a se aceitarem do jeitinho que eles são, né? E a gente aprender cada vez mais, se munir de teoria, né? Para que a nossa prática seja melhor ainda sobre o assunto, como o livro, adorei o livro O Espelho Me Olha Diferente, é mais uma ferramenta importantíssima para que a gente consiga usar no nosso dia a dia, para que essa imagem corporal ela não seja essa tão ditada nesse mundo virtual maluco que a gente vive hoje, né? Sim, Então, vai ser realmente de suma importância. Inclusive, eu ia te perguntar sobre. A gente está falando muito aqui dos pais se munirem, né, dessas ferramentas, dessa teoria, de ver esses livros como algo que realmente vai me auxiliar e me ajudar muito. Mas e os professores? Eles podem também fazer com que esses livros estejam em sala de aula ou sejam usados de alguma forma nas salas de aulas também? sim. Não somente podem, como complementam
saberes, Uhum. porque aqui também cabe uma outra observação. Muitos pais, por puro desconhecimento, acreditam que é a escola quem educa. Uhum. Sim. A escola não educa da forma como o pai e a mãe. Uhum. Quando tem essa expectativa, Cada um com seu papel, né? exatamente, a escola cumpre o papel pedagógico, Perfeito. aonde ela vai abordar a realidade, mas ela tem ali um Um parâmetro limite, é. e existe um limite. Uhum. Sem Mas dúvida. cada família tem suas virtudes, seus valores inegociáveis. E é a família quem tem que educar. Da mesma forma, o professor. O Uhum. professor ele precisa ter repertório, não somente para lidar com as expectativas da escola, como também dos pais. Mas como são livros pensados para esse público infanto-juvenil, Uhum. em tese, são livros curtinhos. E aí existe, quando eu comentei mais cedo, dessa linguagem mais simples, Uhum. que daqui a pouco o João possa ler para você o livro, contar para ele o que ele gostou, ponto alto, o que ele não gostou, principalmente o que ele não gostou. Uhum. Porque geralmente criança e adolescente não gosta de onde engancha porque faz sentido. Onde travou ali a comunicação, opa, é ali que eu tenho Exatamente. que futucar um É pouquinho ali, mais, ali mesmo. me aprofundar um pouquinho mais, E né? aí dá uma possibilidade para o educador de abordar e de ouvir Uhum. aquilo de uma forma diferente. Porque, pensando na realidade dessas pessoas, imagina passar dias com várias crianças, o tamanho da responsabilidade, Sim. o tamanho do cansaço mental, físico, emocional. Sem dúvida, mas eu acho incrível também como o professor percebe mudanças comportamentais de cada criança, né? Quando a gente vê que eles são realmente apaixonados pelos que fazem, né? Muitos professores, a gente vê uma entrega tão linda em sala de aula e que conhece os seus alunos. Por mais que tenham 20 crianças dentro da sala, muitas vezes, mas a gente vê que os professores às vezes chamam para conversar por alguma mudança de comportamento que houve dos seus alunos. E eu acho isso de uma grandeza, de um profissionalismo, mas de um profissionalismo, mas de uma Humanidade, né? humanidade incrível. Que eu falo assim, o diferencial desse profissional está aí. É de você enxergar em alguma alteração de comportamento que o teu aluno não está bem. E olha só, você conseguir trabalhar com ele aquele sentimento e aquele comportamento. Por que que houve essa mudança de comportamento? De onde veio isso? O que que causou isso? Né? Então, o professor também entender o que que pode ter causado aquela mudança de comportamento e auxiliar junto na conversa com os pais é acolher de todos os lados essa criança, né? Sim, É fundamental essa parceria da família com a escola e esse olhar da escola para as mudanças comportamentais e sentimentais da criança também. Não só se ele está tirando 10 na prova, ou se ele tirou 2 na prova. Ah, por que que ele tirou 2? Eu vou investigar. Mas às vezes ele tira 10, mas está com algum outro comportamento completamente diferente, na né? verdade, Então, o que a gente também identifica é aquela sensação de inconformismo por parte de quem cuida ou é responsável financeiro do nunca me deu preocupação. uhum, Isso é muito comum, inclusive, em casos de ideação verdade. suicida. Nunca me deu preocupação. Não era uma criança que chorava, tirava notas boas, era um Uhum, bom amigo na escola uhum, e apareceu com aqui parte interna do corpo, com marcas de lâmina de barbear e etc. Ou então começa a aparecer aquela alopécia, porque tá. começa a enrolar E aqui o puxar o dedinho, puxar, cabelo. porque por onde a pessoa, a criança, melhor dizendo, consegue se manifestar, ela está sendo exemplar. Mas ela está fazendo isso porque
é a única forma que ela tem de não pensar naquilo que ela está sentindo. E aí também cabe mais um alerta para quem cuida de criança e de adolescente. Não necessariamente você ter uma criança que não dá trabalho significa que ela se sinta ótima. Em todos os aspectos, é verdade. Porque até quando você vê uma criança que não dá trabalho, oi? Também tem alguma coisa aí que precisa ficar em alerta, é verdade. É a minoria a quantidade de crianças que de fato tem um temperamento. Temperamento é o tempero do comportamento. Mas calmo. Criança nasceu para burlar regra, criança nasceu para chegar ali no limite, para te testar, para estragar o combinado e refazer o combinado e etc. Ariane chegou a assistir aquela série Adolescente? Assisti. Morri de chorar. Gente, ali, se vocês não assistiram ainda, assistam, porque mostra essa falta de diálogo da família. Você via que a filha não sabia de coisas simples dos pais. Não tem nenhuma informação, Não né? tem nenhuma informação sobre o gostar, sobre do que eles gostavam. Eles não faziam programa juntos. Eles não tinham diálogo nenhum. Eles não tinham apoio emocional nenhum dos pais. E não era por falta de amor. A gente via ali depois que os pais os amavam demais. Era uma falta de conhecimento, de diálogo, né? De estar mais junto, porque era aquele filho que de repente não dava trabalho, mas que ele não imaginava que o filho poderia fazer algum ato, né, criminoso. Foi uma porrada na cara essa série. Foi um choque de realidade Foi um em choque muita de gente. realidade, exatamente. Eu chorei horrores, horrores. Porque quando você chega numa fase em que você foi extremamente ausente na infância do seu filho, porque ele já é um adolescente. Sim. Então você foi extremamente ausente até ali. Então você não sabia o que ele estava fazendo dentro do quarto dele, com quem ele conversava, com quem ele saía, quem eram os amigos dele, quais as dificuldades, o que ele estava sentindo, se ele estava triste, se ele estava alegre, se ele estava feliz, né? Então assim, você não sabia absolutamente nada do seu filho. Então, e você também foi omisso e ausente em toda a infância dele. Quando chega nesse estágio, é muito difícil você reverter, né? Porque a formação da personalidade, do caráter já foi, né? Então, se a gente se voltar para realmente a primeira infância dos nossos filhos e olhar essa fase como a mais importante da vida do ser humano, a gente não vai deixar de participar ativamente e estar junto com eles ativamente. E você se interessar por histórias de sentir, e você sentar e você contar histórias e você revisar o dia do seu filho, é mais um motivo de você querer participar dessa infância dele. É muito... foi brilhante essa série, é um choque de realidade e é algo que nos faz querer mudar, enquanto é tempo. Sim. E quando a gente diz incentive, estimule. Como foi? Normal. Você gostou? Que é Eu não tô afim de falar. Como foi na escola hoje? Legal. Legal. Tenta outras formas, né? Exato. De se conectar. Exato. Diz assim, você já chega abordando. Não pode legal nenhum. Sim, legal. É verdade. Mas a forma como você pergunta também, né? Como foi na escola hoje? É muito amplo, né? A gente já discutiu algumas vezes sobre isso. E a forma como você pergunta, você pode perguntar de formas diferentes, né? Claro. Olha, a Maju que é menorzinha, né? Eu pergunto para ela, filha, o que foi mais legal hoje na escola para você, né? Alguma coisa te deixou triste,
E para o João, né, eu já faço a pergunta de uma forma diferente. Né, filho, hoje teve alguma atividade que você teve que escrever muito? Ele não gosta. Ele gosta, mas ele tá agora tentando a letra cursiva, né? Porque ele acha lindo e ele quer. Já foi falado que não é uma obrigatoriedade hoje em dia ter a letra cursiva, saber fazer a letra cursiva, mas ele tenta, ele quer, ele faz, aí eu ajudo, compro livros, cadernos pra gente ficar treinando, e ele ama quando ele faz uma letrinha bem bonitinha e tal. E aí ele tá ali tentando escrever. Então é um pouco mais difícil, aí ele é mais lento. Então, às vezes, quando tem mais coisas para serem escritas, ele começa a ficar mais ansioso, ele começa a ficar mais agitado, porque ele acha que ele tá indo devagar. Então, aí eu já começo a perguntar isso para ver se houve e como ele se sentiu, se ele deu conta naquele momento, né? Porque eu vejo em casa, né, as tarefinhas que tem, ele fala: "Mãe, é muita coisa para escrever". Meu Deus. Né? Então, assim, a gente conhecendo aonde nosso filho tem dificuldade, para que a gente possa entender, né, se ele passou por alguma coisa que o deixou. E às vezes, olha, eu vou pegar na escola e aí ele vem chateado com alguma coisa, aí ele já vem batendo o pé, ele pega, vamos, mãe, né? E aí você fala, opa, aconteceu alguma coisa, né? Ou há uma explosão no carro, a gente tá ali, e aí do nada ele, uma coisa boba, mas tirou ele do eixo e ele gritou com a irmã no carro. Tipo, tem alguma coisa que pode ter acontecido que já deixou ele chateado lá e ele tá descontando aqui na irmã, Sim. não é? Então a gente entender isso e a gente começar a perguntar, filho, teve mais alguma coisa que te chateou? Né? Você discutiu com algum coleguinha, teve algum coleguinha que fez alguma coisa que você não gostou, né? Ou teve alguma coisa que foi muito difícil para você, né? Então eu já começo a perguntar um pouquinho ali para ele para entender esse comportamento explosivo com a irmã, né? Que pode ter alguma coisa lá da escola e aí ele veio dessa forma aqui. E ao contrário também, quando a gente vê em casa, né, acontece alguma coisa e ele já vai mais chateado para a escola, eu já aviso as professoras, falam, ó, hoje Maria Júlia tá no 12. Hoje ela ficou chateada porque eu não dei sobremesa para ela, porque ela fez uma tolice, então ela tá chateada desde aqui. E ela tá chateada E ela com tá ela. chateada com ela, com tudo, e ela pode querer descontar em algum momento na escola, então eu já aviso. Sim. Hoje ela tá no 12. Então a gente entender isso é Mas tão qual é o dia que ela não importante. tá no 12? Eu não sei. Fico aqui me perguntando, tá todo dia. É porque tem dias mais especiais, Tá. entendeu? Tem dia Quase do 13. 24, então, Ah, né? O tá. dobro. Tá? Então, é isso. Mas, assim, foi por isso que, tanto para professores que não são da área da psicanálise, claro, né? E os pais de diversas áreas, né, de trabalho, foi por isso que você decidiu, então, colocar essas notas psicanalísticas no final do livro? Sim. Porque pensando nessas pessoas que não são profissionais, mas que, por exemplo, chegam numa rede social ou perguntam nas inteligências artificiais, ou vão lendo de forma Uhum, fragmentada, escrito por quem não tem informação específica. Portanto, de uma forma rasa, uhum. vai ser literalmente algo certamente questionável. Quando vem de um profissional que se esforça para traduzir aquilo de uma forma cotidiana, Uhum, acessível e que instrua de uma forma verdadeiramente educativa aquela pessoa, aquilo faz tanto sentido que ela verdade, guarda para a vida. verdade. Sem dúvida. Conhecimento nunca é demais, né? Nunca. É o que a gente fala aqui, é o nosso propósito, né, também. Eu falo que quando a gente pensou no podcast, foi realmente da gente pensar em distribuir informações, em compartilhar informações, não só acerca do desenvolvimento infantil, mas da nossa saúde, né, como um todo também. Saúde da mãe, dos pais, né? A gente está sempre pensando em temas relevantes para a gente entender
a infância do nosso filho, mas para a gente se auto-entender também, se auto-ajudar. Né? É isso que eu acho que é o nosso propósito, né? A gente levar informações acerca da nossa saúde física, mental e também do desenvolvimento infantil. Então, assim, trazer profissionais como você abrilhantam mais ainda o nosso podcast e a gente sabe que a gente ter o teu conhecimento compartilhado e essa ideia dos livros, das histórias de sentir, é mais uma importante ferramenta para a gente utilizar no nosso dia a dia, para que não é deixar as coisas mais fáceis, mas é deixar as coisas mais palpáveis mesmo, é deixar as Sim, coisas mais fáceis de serem compartilhadas, de serem de uma forma melhor para que eu possa ajudar o outro, a me ajudar e ajudar também o meu filho, né, nesse desenvolvimento. Tenho certeza que está sendo difícil para ele, está sendo difícil para mim também, como educadora, né? Então é um desafio diário você você se ver educando um serzinho em desenvolvimento e depois você querer que ele seja completamente independente, que ele tenha os teus exemplos como os melhores para ele, né? E que você se cobra todo dia para ser realmente melhor todos os dias, né? Para isso, para que ele te exato. tenha como o melhor exemplo. Muito bom. Mas, ó, quero adoçar um pouquinho essa nossa noite aqui. Olha só quem tá Vamos. aqui, Lenoca Ai, que Confeitaria. delícia! Olha, Dia dos Namorados chegando. Apesar de você Olha, já ter casado, somos eternos namorados. Eu namorados. falo isso pro Zé Carlos. Eu falo, Zé, Ele não acredita nisso Zé mais? Carlos, meu amor. Eu falei pra ele, Ah, pode pensar no meu presente do Dia dos Namorados, tá? Não quero saber. Vamos ser eternos namorados, sim. Né? E eu quero doçuras, tá? Eu quero eu te amo. Eu quero assim, bem clichê. Que eu adoro coisas clichês. Então é um eu te amo numa barrinha de chocolate. Olha que lindo. Ainda vem aqui, olha, numa caixinha toda personalizada. Ainda tem um deparo aqui, que lindo. Lenoca arrasou. Lenoca sempre faz campanhas diferentes de doçuras, né? Teve o Dia das Mães, teve Páscoa, claro. E ela sempre pensando aí no que ela pode fazer para colocar nesse cardápio que já está gigante dela, gigante. Então tem bolo, tem decorado, tem bolos de pote ainda, que começou com bolos de pote, docinhos de Lenoca, meu Deus, não tem igual. E faz uma composição da mesa. Tem os tradicionais e os gourmets também. E ela já faz mini decoração aqui, ela já traz tudo para minha olha. mesa, tá? Aniversário, ela tá sempre comigo, sempre. Muito bom. Dia primeiro agora é aniversário do Zé Carlos. Dia primeiro, olha, hoje a gente está gravando, claro, no dia Sim, 26, né? Segunda-feira, domingo agora, domingo. aniversário do meu amor. Parabéns, amor, te amo. Vai ter bolo da Lenoca. Ainda não encomendei, mas agora ela já está sabendo, tá? Ela está sendo Ela informada no está ar. sendo informada que vai ter bolo de Lenoca. Festa Escova, minha amiga, você em Belém e você quer um Eles vão me atendimento, salvar? vão te salvar sempre. Você nem precisa agendar horário. Não, na tua correria, na tua agenda que você faz em Belém, que é uma loucura, você vai na festa na hora que você conseguir. E você tem de segunda a sábado e às vezes domingo eles abrem alguma unidade deles também, que tem o Marizal, Batista Campo e Marco. Até no domingo a gente vai ter a nossa uninha feita, o meu cabelo maravilhoso, lindamente escovado e mais a minha make também. Então, sensacional demais. Só isso de não ter que agendar, porque a gente, quando agenda, a gente fica em prol daquele agendamento. Tudo tem que Sim, dar certo, não posso me atrasar. E às vezes o que acontece? Você acaba desmarcando, você acaba depois não conseguindo um outro horário. Mas na sua correria, no seu dia a dia, te sobrou aquele horário, é agora que eu vou lá. Então você corre lá e faz um serviço fast e impecável de unha, cabelo, maquiagem e ainda pode levar a criança também, porque vai ter legal. aonde ficar te esperando, que tem uma brinquedoteca ali. Se precisar de algum serviço para a criança também, pode levar aqui lá. Corta cabelo de criança. A Maju vai fazer a unha junto comigo. Nida, adora, adora também. Mas tem a tua cara, amiga, de verdade. Você que anda sempre impecável, arrumada. Ela é bem básica, gente.
básica, minha amiga. Vocês não Com viram o brilho do ironia. sapato dela É para aqui. mostrar? É, o brilho É do para sapato. mostrar? Mostra o sapato, por favor. Olha isso! Bem básica, Ariane. Excelente, excelente. Então, Festa Escova tem tudo a ver contigo, minha amiga, tudo a ver. Então, o horário que der, inclusive que você vai ter um evento importantíssimo na quarta-feira aqui em Sim. Belém para as mulheres, mães, não é isso? Mulheres, mães, avós. Tem gente no grupo de 23 até 65 anos. Olha que maravilha. Você tem que estar belíssima, linda. Em que auditório vai ser? Vai ser no auditório do edifício Rogério Fernandes, às Uhum. 19h30, 90 minutos. Maravilhoso, muito bom. Mas já está fechado esse grupo, né? Mas existe sempre a possibilidade de voltar para outros. Ah, sim, mas ela vai voltar para fazer outros encontros também desse de. O que que vai ser abordado lá nesse encontro? Olha, vamos falar a respeito do quarto turno. Do quarto turno da mulher? É. Meu Deus do céu. Né? Tem quarto, tem quinto. Se deixar, a gente bota um sexto aí junto também. Exatamente. E Tá. aí eu vou explicar a respeito disso, porque caso você não saiba, a crise de saúde mental no Brasil tem gênero e são mulheres. Tá, entendi. Então, importantíssimo tema. Vai ter esse primeiro, mas vamos fazer outros encontros também, nem que seja online, viu, doutora Ariane? E olha só, outra coisa que combina contigo. Mostra esse teu anel aí que eu amei. Esse aqui? Maravilhoso! Maravilhoso! Olha isso. Gente, eu amo e tá combinando com o brinco dela. Igual aqui, Passione também. Eu amo esses conjuntos, tá? De brinco com anel, amo. E aonde mais tem esses conjuntos que eu amo e sempre encontro, porque às vezes eu adorei esse brinco. Tem um anel? Não. Tem um Não cabelo? Não tem. tem. Não é difícil encontrar esse Sim, conjunto? sim. E aí, olha onde eu acho. Passione, joias e semijoias. Aqui vocês podem ver, em todos os episódios aí, já tem tempo já que Passione tá aqui com a gente, eu tô com um conjunto. Às vezes o conjunto é brinco, o cordão e o anel, mas a maioria das vezes é o brinco e o anel, que eu amo, amo. Então, assim, Passione, obrigada por isso. Obrigada por tantas peças lindas. Obrigada por acreditar no nosso projeto aqui também. Obrigada por estar com a gente. E, pelo amor de Deus, eu estou colecionando as melhores peças que realmente são duráveis. As semijoias, sinceramente, eu acho que são joias já também. Então, joias e semijoias únicas, diferenciadas. Elas te atendem por WhatsApp, te atendem no delivery e tem uma loja linda ali no IT Center. Então, para você que quer ir lá, olhar as peças, para escolher, pode ir lá no IT Center. O estacionamento é gratuito e é um shopping que está cada vez numa crescente assim incrível. Então, assim, muito legal. Toda vez que eu vou lá, eu sempre encontro algumas coisas, não só na loja Passione, mas assim, é um shopping que está completíssimo. Eu acho tudo lá, gente. Sensacional. Então, Passione, muitíssimo obrigada, viu? E doutora Ariane, vamos lá. Vamos. O que você espera que as crianças e os adultos sintam ao ler essa coleção de livros das histórias de sentir? É para dizer o quanto que eu me sinto pretensiosa em relação a isso. Quero. Essa pretensão, essa expectativa é o que muitas vezes a gente também quer sentir. Então, pode Finalmente, alguém me entendeu. Eu acho que vai gerar muita conexão também. Porque é muito triste você conversar com uma pessoa que ou não te entende ou sequer se esforça para se fazer entender, te entender. E a maior prova disso, Izzy, é quando acontecem aquelas situações como quando foi na minha época, se fosse eu, a criança olha e diz assim, mas eu não tô falando de você, eu tô falando de mim. E que muitas vezes são feridas dos pais que ainda nem souberam lidar com elas também, né? Ou então nunca se ouviram, Nunca ou se foram ouviram. ouvidos Isso. terapeuticamente para saber que o silêncio
também grita, que o silêncio também comunica. E que essa antecipação ao que o outro pode apresentar de afeto só está falando dele, não está falando da criança ou do adolescente. Perfeito. Perfeito. Eu acho que sim, essa tua expectativa é completamente real, porque eu já li os resumos, né, das histórias de sentir e eu tô louca para adquirir todos eles, porque eu vou ler todos eles para os meus filhos, não só nos momentos em que eu acho que ele tá triste, não só nos momentos que eu acho que ele tá ansioso, que ele tá com uma explosão de sentimentos, com pensamentos acelerados, mas eu acho que previamente ele entendendo através de uma história do outro, já gerando empatia por aquele personagem, a Patrícia ou o Luizinho, ele vai saber me falar melhor sobre quando ele chegar naquele sentimento, quando ele sentir aquilo também, ele vai lembrar da historinha. Então, assim, eu acredito que se a gente lê de forma prévia para o nosso filho e já explicar sobre aquilo, independente se a gente já notou ou não aquele sentimento, a presença daquele sentimento, vai fazer com que ele entenda sobre esse sentimento, para quando ele sentir, ele já saber te falar. Não é? E o principal, você cria um ambiente de acolhimento, respeito, escuta. Porque quando uma situação acontece pela primeira vez, ela precisa ser descrita com riqueza de detalhes, porque aquilo é novidade para todo mundo. Mas uma vez que a situação aconteça uma segunda vez e a criança ou adolescente se manifesta e você não abraça aquilo, vou falar para quem? Vou falar por quê? Exatamente. Aí numa próxima ele vai se fechar. Se fecha por completo. Ou então vai desabafar onde? Rede social. Com um amigo. Ou com um amigo que, por sua vez... E acontece aquelas coisas que não são por acaso. Vai desabafar geralmente com um amigo que não tem também escuta em casa. Aí diz o quê? Mãe e pai é tudo igual. Até chegar alguém, um professor ou alguém que uma sensibilidade maior. Tem uma sensibilidade que consiga dizer assim, eu vejo você. Eu sei o que você está sentindo. Como o livro Histórias de Sentir. E Ariane, aonde é que esses pais, esses cuidadores vão poder achar esse livro de novo? Quando que ele vai começar a vender? Eu já estou ansiosa. Ué, eu tô esperando o episódio ir ao ar Uau! pra lançar Que na data plataforma. vai ser? Que data é hoje? Dia 4. Dia 4. Dia 4, maravilhoso. Então hoje, dia 4, que já está indo ao ar aqui, vai ser o lançamento, então já vai ser possível a compra através do link que vai estar no Instagram, que o Cauê vai colocar aqui pra gente. Sim. Na descrição do vídeo, e também coloca um arrobazinho aqui já pra galera começar a seguir a doutora Ariane, e já vê que lá tem o link do Hotmart para fazer a compra dos livros Histórias de Sentir. Não só para você, mas eu já vou começar a dar de presente também. Coisa Tá? boa. Já vou adquirir para mim e vou começar a dar de presente para todo mundo que é mãe, né? Para as minhas amigas. Então, assim, sensacional. Que bom. Muito que alegria bom. ouvir Parabéns, minha amiga, parabéns. E na sua próxima vinda a Belém, vamos fazer mais uma pauta, vamos falar sobre mais algum assunto aqui, porque eu adorei a sua presença e a gente quer mais, viu? Com toda certeza. Voltarei com outro brilho no pé. Ai, linda! Vamos juntas para Festa Escova, para Vamos Passione. juntas para Festa Escova, exatamente. Vamos escolher o nosso look lá, né? As nossas joias aqui. Com certeza você vai comigo, então. Vai ser um prazer. Fechou? Gente, muitíssimo obrigada pela presença de vocês, por estar aqui junto com a gente. De novo, eu peço mais ainda o teu apoio. Já se inscreveu? Já deu seu like? Já compartilhou? Se tiver alguma pergunta para a doutora Ariane, por favor, só escrever aqui nos comentários que a gente envia para ela e eu tenho certeza que ela vai enviar a resposta o mais breve possível.
tá bom? Então, muitíssimo obrigada e até a próxima quarta. Aê!